Olá, este é o editorial Quantum Docs. Eu sou Zenit. E eu sou o Polar. Hoje a gente vai analisar os eventos e as teorias em volta da morte do comentarista político Charlie Kirk, que aconteceu lá em 10 de setembro de 2025. Exato. E a nossa base aqui é um artigo bem denso de Helena Minari, publicado no site evelorgen.com. E é bom já avisar, a visão que esse material propõe é bem, tudo menos comum. Com certeza. O nosso objetivo é tentar entender as alegações que são feitas ali. O texto não trata o evento como, um assassinato político comum. Não mesmo. A tese é que foi uma operação psicológica gigante que envolve conceitos de arquétipos, interferência paranormal e uma coisa que a autora chama de cupido sombrio. Então vamos tentar desembrulhar essa história ponto a ponto. Vamos lá. O ponto de partida é o evento em si, né? A execução do Charlie Kirk, que foi transmitida ao vivo para milhões de pessoas. Mas o artigo já começa jogando na mesa várias estranhezas. E isso, fatos que, segundo a autora, sugerem que aquilo não foi um ato isolado de jeito nenhum. E qual seria a primeira? A primeira é quase cinematográfica. É uma suposta semelhança com um filme de 1998, um filme chamado Olhos de Serpente. Espera, um filme? Qual a conexão? É bem específica. No filme, tem um personagem chamado Charles Kirkland. Ele é baleado no pescoço num evento público. Ok. E isso acontece no dia 10 de setembro. O nome, o tiro no pescoço, a data, é tão parecido que o artigo não trata como coincidência. Trata como o quê, então? Tipo, como um sinal, quase como se o evento real estivesse imitando a ficção de propósito. Nossa, é uma coincidência bem detalhada. Mas a lista de coisas incomuns continua, certo? Continua. E o que aconteceu logo depois do disparo é onde a coisa fica ainda mais esquisita. Tipo o quê? O artigo alega que o Kirk foi retirado do palco às pressas, mas, assim, sem chamarem uma ambulância, sem serviço de emergência, nada do procedimento padrão. Sério? E mais, não teve autópsia divulgada, nem funeral público, e o corpo teria sido transportado no avião Força Aérea 2. Força Aérea 2? Essa imagem de um avião oficial lembra muito o assassinato do JFK. Exatamente essa comparação que a fonte faz. A narrativa que se constrói é a de um evento totalmente controlado e não um ataque caótico. Entendi. E essa ideia de controle vai até a cena do crime, pelo que eu li. Sim. A alegação é que a cena foi adulterada. Gente da própria organização do Kirk, a Turning Point USA, teria removido câmeras, equipamentos... E a parte do palco? Essa é a mais bizarra. Poucos dias depois, o palco onde tudo aconteceu foi concretado. Concretado? Cara, isso é muito específico. É como tentar selar a história, literalmente. Exato. E para a autora, dois últimos pontos confirmam o plano. Primeiro, a Turning Point USA já tinha uma equipe de apoio psicológico de prontidão no local. Pronta para atender o pessoal da plateia que ficou traumatizado. Isso. A pergunta é, como eles saberiam que iam precisar disso com tanta antecedência? É uma ótima pergunta. E o segundo ponto? O segundo é ainda mais surreal. Um livro chamado A Ascensão de Charlie Kirk. Com o nome censurado, claro. Isso. Teria sido publicado na Amazon um dia antes do assassinato. Um dia antes. Um dia antes. Se isso for verdade, é quase uma confissão prévia. Então, para a autora, não tem dúvida. Foi tudo roteirizado. E se foi roteirizado, todo roteiro precisa de um antagonista, né? E é aqui que o artigo mira os holofotes na esposa dele, a Erika Kirk. Exato. A partir daqui, a gente sai de uma conspiração política e entra num drama de traição pessoal. A fonte cita um canal online que teria dito que o Charlie, pouco antes de morrer, descobriu que o casamento dele era uma farsa. Uma farsa em que sentido? No sentido de que a Erika seria uma agente infiltrada, colocada ali por um grupo secreto chamado Sinagoga de Satã. Nossa! E a alegação é que o Charlie ia pedir o divórcio porque ele teria percebido que o casamento era só um arranjo para controlar ele. É uma acusação muito, muito grave. Mas em que essa teoria se baseia? É aí que a narrativa dá uma virada. O artigo apresenta o conceito central de um livro da Evelorgen, O Lado Sombrio de Cupido. Assim,
Aí, esse conceito é chocante, né? Que o relacionamento mais íntimo de uma pessoa pode ser, na verdade, uma operação de sabotagem. Exatamente. Não é um casamento que deu errado. Segundo a teoria, é um relacionamento projetado desde o início para ser uma armadilha. Uma arma. Com o objetivo de sabotar a missão de vida da pessoa, drenar a energia dela ou simplesmente controlar. E a pessoa usada para isso é o cupido sombrio. E o artigo aplica esse conceito diretamente na Erica Kirk. Ela é descrita como uma honeypot. Um termo clássico de espionagem para isca de sedução. Isso. E para sustentar a ideia, a fonte levanta suspeitas sobre o passado dela. Pais militares, um suposto trabalho num orfanato na Romênia ligado a tráfico de crianças. Detalhes que pintam um quadro de alguém que teria um histórico preparado para esse tipo de missão. Pois é. E o comportamento dela depois da morte do marido é usado como prova. Ela assumiu o controle da Turning Point USA muito rápido. E pediu publicamente para as pessoas pararem de investigar, né? Exatamente. Para a autora, essa não é a atitude de uma viúva de luto, mas sim de uma operadora terminando a missão dela. Ok, então o que a gente tem é um assassinato público com várias estranhezas e uma teoria de traição íntima baseada nesse conceito de cupido sombrio. Mas a análise não para por aí. Ela adiciona uma outra camada que é quase mitológica. Sim, a autora chama o caso todo de metamito. A ideia é que não estamos vendo só um crime, mas uma história arquetípica, um mito antigo se repetindo agora. O que isso quer dizer na prática? Qual mito estaria se repetindo? A principal analogia, e a mais ousada do artigo, é a comparação do Charlie Kirk com uma figura crística. Uma figura crística. Sim, ele é retratado como uma alma pura, com um carisma quase espiritual, que falava para os jovens e que foi traído pelo seu círculo mais íntimo. E a execução pública se encaixaria nesse paralelo. Perfeitamente. A execução pública, a traição interna e depois a apropriação do movimento dele por gente que, segundo o artigo, só queria o lucro. É um eco direto da história de Jesus. Exato. A autora enquadra tudo como um episódio de guerra espiritual. Deixa de ser a morte de um homem e vira a repetição de um padrão histórico. Um padrão onde uma mensagem de verdade é silenciada para que o legado seja corrompido. E outros personagens também ganham papéis nesse drama. A jornalista Candace Owens, amiga próxima dele, é colocada no arquétipo de Maria Madalena. Madalena? Como assim? Ela seria a verdadeira parceira espiritual, a defensora do legado, a que carrega a verdade depois da morte dele. Entendi. E tem mais alguém? O artigo menciona rapidamente o Ben Shapiro, comparando ele a Caifás, a figura de autoridade que se opôs a Jesus. É uma reinterpretação completa que transforma figuras da mídia em personagens de um drama sagrado. E essa investigação tem algum momento decisivo, segundo a fonte? Tem um momento que é descrito como quase místico. O artigo diz que a Candace Owens foi a uma igreja e rezou pedindo um sinal, uma ajuda. E logo depois de sair, ela teria recebido um e-mail de um denunciante anônimo. O timing é apresentado como uma intervenção divina. Um denunciante. O que esse e-mail dizia? Trazia uma informação bombástica. O informante dizia ter visto a Erica Kirk, a esposa, junto com o chefe de segurança do Charlie numa reunião secreta. E onde foi essa reunião? Na base militar de Fort Huachuca, um dia antes do assassinato. E por que essa base é importante? Porque, segundo a autora, Fort Huachuca é conhecida em círculos de conspiração como um centro de operações do Estado Profundo. Ah, entendi. Então, esse e-mail serve como a peça que conecta a traição pessoal, a esposa, com a conspiração em grande escala, o Estado Profundo. Exatamente. Constrói uma ponte entre os dois níveis da história e fortalece o que o artigo chama de movimento de divulgação. A ideia de que verdades ocultas estão vindo à tona. Isso. Mas aí a história adiciona uma última camada, talvez a mais especulativa. Mais ainda? Sim. O artigo menciona que o próprio Charlie Kirk dizia ser um viajante do tempo e conecta o interesse da Candace Owens em projetos secretos como o Project Looking Glass. Que, para quem não conhece, é a teoria sobre uma tecnologia para ver futuros prováveis. Exato. Ou seja, a fonte mistura investigação de assassinato com traição, guerra espiritual e, agora,
teorias sobre manipulação do tempo. É uma teia muito complexa, que conecta o pessoal, o político, o mitológico e o paranormal. Em resumo, o material que a gente analisou hoje apresenta a morte de Charlie Kirk não como um crime, mas como um evento com múltiplas camadas que vão se abrindo. Tem a execução pública, a operação psicológica por trás e esse drama arquetípico que se desenrola. E no centro de tudo, essa teoria de um relacionamento manipulado, o Cupido sombrio, usado como uma ferramenta para sabotar uma missão maior. Exato. É a ideia de que a traição mais íntima pode ter consequências em escala global. A fonte nos deixa com um pensamento final para reflexão. A narrativa sugere um cenário onde relacionamentos pessoais podem ser armas e eventos históricos se repetem como dramas arquetípicos. Agradecemos a todos pela audiência e a conexão. Continuem acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais, @QuantumDocs, e no site estudos.quantumdocs.space. Agradecemos também a nossa audiência internacional.